Reações físicas normais do seu corpo que indicam que algo está errado com você. Vamos direto ao ponto. Número 10. O olho que treme sozinho. É 14 horas de uma terça-feira. Você tá olhando para a tela e, de repente, sem avisar, seu olho começa a pulsar. Um tremor pequeno, irritante, incontrolável. Você pisca, ele continua. Você pisca de novo, continua. Isso tem nome, mioquimia palpebral. E quase todo mundo acha que é frescura. Não é. Esse tremor é o músculo ao redor do seu olho entrando em colapso de cansaço. Seu sistema nervoso está sobrecarregado. Ele não consegue mais regular os impulsos elétricos que controlam aquele músculo. Aí, ele começa a disparar sozinho, aleatoriamente, sem parar. O gatilho mais comum é privação de sono. O segundo mais comum é cafeína em excesso. O terceiro é estresse crônico acumulado. A reviravolta é se o tremor durar mais de 2 semanas seguidas ou se ele se espalhar para outros músculos do rosto, pode ser sinal de problema neurológico. Não o tremor de quem dormiu mal, o tremor de quem precisa de um neurologista. Seu olho tá te avisando. A pergunta é se você tá ouvindo. Número 9. As bolinhas que flutuam no seu campo de visão. Você já olhou para o céu azul em um dia ensolarado e viu aquelas coisas? Pequenas manchas transparentes, tipo bolhas ou fios, que se movem quando você tenta focar nelas? Parecem estar no ar, mas não estão. Estão dentro do seu olho. São chamadas de floaters, partículas que flutuam no humor vítreo, o gel que preenche seu globo ocular. A maioria das pessoas tem alguns. É normal envelhecer e ter mais, mas tem um sinal que muda tudo. Se de repente você vir um aumento grande no número de floaters, se aparecer um flash de luz no canto do olho, se você enxergar uma sombra descendo pelo seu campo de visão como uma cortina, isso é uma emergência. Pode ser descolamento de retina. A retina é a camada que processa tudo o que você vê. Quando ela descola, você tem horas, não dias, horas. Depois disso, a perda de visão pode ser permanente. As pessoas ignoram porque não dói, não tem sangue, não tem drama visível. Parece só uma bolinha estranha, e é exatamente por isso que é perigoso. Número 8. O bocejo que não para. Você está no meio de uma reunião ou assistindo algo e começa a bocejar sem parar, um atrás do outro. As pessoas acham que você está com sono. Você também acha, mas pode não ser isso. Seu cérebro tem temperatura e quando essa temperatura sobe demais, ele precisa se resfriar. O bocejo é um dos mecanismos que ele usa para isso. Você abre a boca, entra ar mais frio e o sangue que vai para o cérebro esfria um pouco. Bocejo excessivo pode ser sinal de que seu cérebro está superaquecendo por ansiedade severa ou por privação de sono profunda, ou, em casos mais raros, por problema cardiovascular. O coração não está bombeando oxigênio suficiente para o cérebro e ele entra em modo de alerta. Tem estudos que mostram que pessoas com esclerose múltipla bocejam de forma compulsiva durante crises. O bocejo deixa de ser preguiça e vira sintoma. Na próxima vez que você não conseguir parar de bocejar, preste atenção. Seu cérebro pode estar pedindo socorro de um jeito que parece tédio. Número 7. O zumbido que aparece do nada. É de noite, silêncio total, e de repente, um zumbido agudo no ouvido, fino, constante, irritante. Você sacode a cabeça, ele continua. Você tapa o ouvido, ele continua, porque ele não está vindo de fora. Tinnitus, zumbido no ouvido sem fonte externa de som. A causa mais comum que as pessoas conhecem é exposição a som alto, show, fone no volume máximo, mas tem causas que ninguém menciona. Pressão arterial alta pode causar zumbido. O sangue passando com força pelos vasos perto do ouvido interno gera um som. Você literalmente ouve sua própria pressão subindo. Deficiência de zinco causa zumbido. Problema na articulação da mandíbula causa zumbido. Acúmulo de cera no ouvido causa zumbido. E, em alguns casos, tumor no nervo auditivo causa zumbido. O sinal de alerta é zumbido só em um ouvido, constante e que piora progressivamente. Esse você não ignora. Número 6. Os dedos que adormecem sem motivo. Você está sentado normalmente, sem cruzar o braço, sem pressionar nada e, de repente, os dedos ficam dormentes. Aquela sensação de formigamento que some em segundos normalmente. Mas e quando não some? Formigamento frequente nas mãos ou nos pés, sem posição estranha, sem pressão, pode ser neuropatia periférica. Os nervos que vão até as extremidades estão sendo danificados. A causa mais comum de neuropatia periférica não diagnosticada é diabetes tipo 2. O açúcar alto no sangue, por anos, vai destruindo os nervos mais
finos do corpo, e os primeiros a serem afetados são os das mãos e dos pés. Milhões de pessoas têm diabetes sem saber. O formigamento é um dos primeiros sinais, e como parece inofensivo, é ignorado por anos. Deficiência de vitamina B12 faz o mesmo. Os nervos precisam de B12 para funcionar. Sem ela, começam a se deteriorar lentamente. O formigamento aparece, e se não tratar, pode virar dormência permanente. Seu dedo adormecendo pode parecer nada, pode ser o primeiro aviso de algo que está acontecendo há anos. Número 5. As cãibras que acordam você de madrugada. É 3 horas da manhã. Você está dormindo e, de repente, uma dor absurda na panturrilha. O músculo trava, você não consegue mover a perna, salta da cama tentando esticar. Leva uns 30 segundos para passar e você fica acordado, coração acelerado, sem entender o que aconteceu. Cãibra noturna. Todo mundo já teve. Quase ninguém sabe o que causa. A causa mais comum é deficiência de magnésio. O magnésio é o mineral que controla a contração e o relaxamento muscular. Sem magnésio suficiente, o músculo contrai e não consegue relaxar, trava, dói, mas tem mais. Deficiência de potássio faz o mesmo. Desidratação faz o mesmo. E aqui está a parte que a maioria não sabe. Você pode beber água o dia todo e ainda estar cronicamente desidratado no nível celular se não tiver eletrólitos suficientes. Cãibras frequentes, especialmente noturnas, são o corpo dizendo que falta alguma coisa essencial. Não é azar, não é posição ruim na cama, é deficiência. Número 4. O coração que dispara quando você deita. Você teve um dia normal, se deita para dormir, apaga a luz e de repente sente seu coração batendo forte. Não é dor, é só presença. Você fica consciente de cada batida. Ela parece mais forte que o normal, às vezes irregular. Isso assusta e deveria chamar sua atenção. Quando você fica em pé, a gravidade puxa o sangue para baixo. Seu coração trabalha contra isso. Quando você deita, o sangue redistribui. O coração sente essa mudança. Em pessoas saudáveis, a adaptação é silenciosa. Você não percebe nada. Quando você percebe, algo está diferente. Ansiedade severa faz o coração disparar ao deitar, porque é o primeiro momento do dia em que você para. O barulho some, e aí o sistema nervoso que estava em overdrive o dia todo, finalmente aparece. Mas a arritmia também faz isso. Pressão alta não controlada também. E deficiência de magnésio, de novo, também. O magnésio regula o ritmo cardíaco. Sem ele, o coração pode ter batidas extras ou irregulares. Se isso acontece toda noite, não é ansiedade passageira, é o coração pedindo atenção. Número 3. A língua que muda de cor. Ninguém olha para a própria língua. Pense bem, você escova os dentes, olha para os dentes e fecha a boca. A língua fica de fora do radar, mas ela conta tudo. Língua muito pálida, quase branca, anemia. Seu sangue não tem hemácia suficientes para dar cor ao tecido. Língua vermelha, vivo, lisa, sem as pequenas papilas normais, deficiência grave de vitamina B12 ou folato. Os nervos e as células da língua estão se deteriorando. Língua com manchas vermelhas irregulares, que mudam de forma e posição. Língua geográfica, geralmente inofensiva, mas pode indicar deficiência de zinco ou sensibilidade alimentar. Sua língua é um espelho do que está acontecendo dentro de você. Basta olhar. Número 2. O ranger de dentes que você não sabe que faz. Seu parceiro acorda no meio da noite com um som estranho, um ranger vindo de você. Você não sabe, você está dormindo, mas seus dentes estão sendo destruídos enquanto isso. Bruxismo, o hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes durante o sono. A força que você aplica durante o bruxismo pode chegar a 250 quilos por centímetro quadrado. Para comparar, a força de mordida normal ao comer é de cerca de 70. Durante o bruxismo, você tritura seus próprios dentes com uma força que nenhum alimento exigiria. O resultado? Dentes desgastados, sensíveis, que começam a rachar, dores de cabeça matinais que parecem enxaqueca, dor na mandíbula, no pescoço, no ouvido. A causa principal é estresse não processado. Seu cérebro, durante o sono, tenta descarregar a tensão acumulada do dia e usa sua mandíbula para isso. A ironia, quanto mais estressante é a sua vida acordado, mais seus dentes sofrem dormindo. E você não vê, não sente, só descobre quando o dentista mostra o estrago. Número 1. Você para de respirar toda noite sem saber. Imagine que toda noite, enquanto você dorme, você para de respirar. Não uma vez, dezenas de vezes, às vezes centenas. Cada pausa dura de 10 segundos a mais de 1 minuto. Seu cérebro entra em pânico, manda um sinal de emergência, você acorda microscopicamente, sem saber, só para retomar a respiração e volta a dormir.
dormir. E repete. Isso é apneia do sono. E estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo tenham, a maioria sem diagnóstico. Os sintomas que as pessoas notam: cansaço constante mesmo dormindo 8 horas, dor de cabeça pela manhã, dificuldade de concentração, irritabilidade sem motivo claro, acordar com a boca seca. O que elas não associam? Cada vez que você para de respirar, seu oxigênio cai, seu coração acelera, seu corpo libera cortisol. Isso acontece repetidamente a noite toda. Ao longo de anos, isso aumenta o risco de infarto, AVC, hipertensão e diabetes. Você acha que dormiu, seu corpo sabe que não. O sinal mais claro: ronco alto e irregular, com pausas de silêncio no meio. Essas pausas são você não respirando. Se alguém que dorme com você já notou isso, não ignore. Você pode estar sufocando toda a noite e acordando achando que o problema é estresse.